Sejam todos bem-vindos ao nosso programa de hoje. Dando continuidade à nossa série Educação Total, depois de termos visto na semana passada a respeito da importância da educação física do corpo para o espírito, hoje nós temos pela frente a educação emocional. Há especialistas, palestras e livros falando da inteligência emocional, o que nós consideramos algo muito importante. E essa área é uma das mais sensíveis do ser humano e também uma das mais difíceis de se controlar. Como a maioria de nós se encontra num estágio intermediário, mediano de evolução espiritual, nós ainda temos muita dificuldade para administrar as emoções, para dominá-las. Em nossa intimidade, nós ainda travamos uma luta intensa entre aquilo que seria o desejável e aquilo que nós realmente sentimos. Aparentemente, sentimentos e emoções não têm nada a ver com a razão. E por isso muita gente entrega-se a essa verdadeira montanha-russa que elas representam. As emoções nascem nas profundezas da alma e muitas vezes estão com as suas raízes fincadas nos instintos mais primitivos. Daí a dificuldade de nós exercermos algum controle. E muita gente acha que não é possível exercer controle algum. Veremos que não é bem assim, felizmente. Educar os sentimentos e as emoções pode ser uma tarefa árdua, mas é o preço que se paga para que a gente possa nos tornarmos senhores de nós mesmos e não escravos das circunstâncias. Sejam bem-vindos ao Diálogo Espírita de hoje. Prezados amigos, depois de nós analisarmos na semana passada a importância de educar a matéria, o físico, o corpo, para o espírito, nós hoje vamos passar para um terreno mais abstrato, mais subjetivo, que é o trato das emoções, né? Ou da psique, como muitos denominam. Nós temos vários tópicos interessantes, mas eu gostaria de iniciar perguntando aqui para a Rose e para o Joilson se as emoções podem ou não, e em caso afirmativo, se elas devem ser domesticadas. E aí, Joilson, homens ou mulheres? Então, eu entendo assim, eu não usaria a palavra domesticado, porque eu acho que é um pouco forte, mas elas devem ser educadas. O sentido é esse. No sentido de educar, porque todas as correntes filosóficas aí mais antigas, elas falam que nós devemos usar a razão. E a própria doutrina espírita, ela tem essa proposta de trabalharmos a razão, de evitarmos que as emoções mais acentuadas tomem conta da razão. E pela razão, sim, trabalharmos, evoluirmos, aprendermos. Por isso que nós falamos que a doutrina espírita é uma doutrina racional. Ela prima pela razão. Eu diria que até é semelhante a um jogo de xadrez. Num jogo de xadrez, não é tocado as peças. Você pensa primeiro antes de fazer a jogada. Se no momento de emoção você tocou a mão na peça, você tem que jogar com aquela peça, não tem como voltar mais. Então primeiro você pensa, o braço é apenas uma extensão do teu pensamento. Você pensa e depois você executa o movimento. E assim deveríamos nós, né, agir na nossa vida, no nosso dia a dia. Porém, nós sabemos que não é tão fácil assim, né? Rose, você pode fazer algum complemento, alguma coisa que você queira acrescentar? Eu já emendo com uma segunda pergunta aqui, o seguinte. Na sua opinião, qual dessas emoções causa mais estrago ao bem-estar geral do ser humano? Olha, dizem que a emoção, como várias outras características humanas, né, ela pode ser um bom servidor, mas um péssimo senhor, né? Então, todas podem causar estragos se elas nos dominam.
Entretanto, as boas emoções, elas podem nos dar aquele plus de energia necessário para nós atingirmos a nossa meta. Então, elas podem ser também construtivas. Para mim, pessoalmente, o que mais tira o governo da pessoa é a raiva. Porque quando você se enraivece, se encoleriza, você perde completamente o domínio de você mesmo, você abdica. Você permite que o seu instinto primitivo, daquelas eras antigas em que você ainda era, né, um ser bruto, dominado, que agia para matar ou morrer, permite que esse instinto aflore e te domine. Então, tudo que eu tenho observado, para mim, é uma coisa pessoal. Eu acho que a raiva é a que mais nos tira o autodomínio. Perigosa, né? Mais perigosa, porque pode te levar a atos de violência que em sã consciência, depois você se arrepende profundamente de ter cometido. Então, quando você permite que a indignação, a intolerância com o comportamento alheio tome conta de você, permite que a raiva aflore, você abdica da sua conquista de homem racional, de homem espiritual e volta a ser aquela fera lutando pelo seu território. E quem abdica do seu domínio, do seu raciocínio, ele está entregue ao instinto. E, naturalmente, não está mais condizente com o nosso estágio evolutivo, vai se arrepender dos atos tomados. A gente até diz que a pessoa, quando está nesse estado emocional, né, ela fica cega. Fica enseguecida mesmo, ela perde aquilo que o Joilson colocou. Tem várias outras, mas a raiva tira o autodomínio. Exatamente. Agora, Joilson, poderíamos talvez colocar no mesmo nível, no segundo nível, são situações emoções bem diferentes, né? Mas o que você me diria em relação ao estresse, que é a doença do século, né? Como é uma doença eminentemente emocional. O que o indivíduo pode fazer? O espírita já tem algumas dicas, algumas pistas, mas em caráter geral, sem sermos especialistas, nós não somos especialistas da área, mas juntando o conhecimento do espiritismo, fosse para passar para orientação para alguma pessoa, o que você diria? A respeito do estresse, nós vemos que hoje a sociedade ela vive o para ontem. Tudo o que acontece é para ontem. Tudo é muito acelerado. E isso sim gera um estresse. Então o que nós deveríamos fazer é parar, procurar se acalmar, evitar muitas coisas que a gente vem num acúmulo de situações, de compromissos, e isso tudo seria o ideal, seria a gente dosar e arrumar um tempo para nós. Né? Isso é o que vai te tirar dessa situação de estresse. Você arrumar um tempo para você, né? Seja onde for, seja no teu quarto, seja num parque, na beira de um lago, seja você se isolar por um período e ficar ali uns 20, 30 minutos com você. Isso é o básico que todo mundo fala para você aliviar esse estresse. Porque eu acho que isso é um investimento. A pessoa acha, de repente, que está perdendo tempo fazer isso, muito pelo mas contrário. É um ganho, porque o rendimento, inclusive no trabalho, durante o resto do dia, vai render muito mais, está provado, que é aquela cestinha depois do almoço. Eu não tiro, não tenho esse hábito, mas muita gente diz que faz muito bem, para a saúde inclusive, porque dá aquela relaxada, né? Quem consegue fazer isso. Então é investimento, ele pensa que está perdendo tempo e está ganhando, porque vai fazer bem para o corpo e para... E, Josi, aproveitando aí, uma coisa que está interligada diretamente ao estresse, que é a ansiedade. Queria que você comentasse um pouquinho. Né? A pessoa hoje tá naquele desespero de querer fazer outras coisas, é atropelada por uma avalanche de compromissos. Como é que é a hora de dar um stop e dizer, não, agora eu vou meditar, vou fazer as coisas que o Joilson citou e tal? Para mim, que gosto de tudo para ontem, né? E que estou sempre atropelada pelos compromissos. Olha aí, ó. Estou falando um exemplo típico aqui. Com 5 filhos, 7 netos e 2 empregos e mais tudo o resto, não sou a pessoa ideal para fazer essa pergunta, mas tudo bem. O que funciona para mim, né? Eu me imagino um espírito imortal. Eu digo, eu sou imortal, né? Eu imagino, não, eu sei que eu sou. Não vou acabar nunca. Então, por que eu estou nessa ansiedade por causa de 10 minutos, 5 minutos de atraso por uma coisa que não teve outro jeito, né? Não tem maneira. E um truquezinho
pequeno que funciona para mim. Vocês ouviram falar que a sonda Voyager, né, quando ela chegou perto dos anéis do planeta, Júpiter, né, ou Saturno que tem anéis? Saturno que tem anéis, eu sempre troco. Eles fizeram, Carl Sagan fez isso, fez virar em direção à Terra e tirar uma foto da Terra daquela distância. Era um pontinho azul minúsculo, menor que a unha da gente, né? Um pingo de alfinete perdido naquele espaço. Daí eu lembro que eu vi, eu falei, naquele pinguinho azul solto no espaço, que eu estou de ponta cabeça para o infinito, porque embaixo não é aqui, é lá, né? Porque a gente está solto num globo. E que Deus nos sustenta, nos mantém vivos aqui, num ambiente que até agora não conseguimos destruir, ainda existe, né? E nos protege. Então, essa noção da proteção divina, do nosso tamanho pequeno e que somos imortais, é que me sustenta para enfrentar, não para vencer a ansiedade e o estresse. Olha, gente, o assunto é palpitante, interessante, né? Porque aqui a gente está tentando unir a nossa experiência, a nossa vivência dentro da casa espírita com as lições do Evangelho, que é de Jesus, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, com todo o conhecimento, a filosofia da doutrina espírita, que é maravilhosa. Isso ajuda bastante. A gente sabe da dificuldade, né? E a prova está aí, que uma Rosa aqui, uma grande espírita, uma pessoa que trabalha bastante na área há muitos anos e que tem essa dificuldade, a gente conhece ela pessoalmente, sabe que é a realidade. E então, como é importante, como é necessário que a gente procure administrar, procure fazer um esforço para controlar a situação. Nós vamos chamar rapidamente o nosso intervalo e voltamos em seguida para o Joilson falar um pouquinho sobre a depressão, outro problema gravíssimo da área emocional atualmente. Já voltamos. A Casa Editora Clarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora Oclarim. Acesse www.oclarim.com.br. As encadernações da revista Ser Espírita, um acervo para o presente e para o futuro. As encadernações da revista Ser Espírita organizam e protegem os resultados do estudo e das interpretações mais recentes sobre os princípios fundamentais da doutrina espírita, à luz da filosofia, da ciência e da religião. Cada encadernação contém 6 edições, das 30 unidades publicadas até o momento. Você agora pode adquirir a coleção da revista Ser Espírita, contatando www.livrariaserespirita.com.br. Meus amigos, estamos de volta com o nosso diálogo espírita de hoje, nosso tema livre, mais especificamente. Estamos falando sobre educação total. E o tópico de hoje é educação emocional. É aquilo que a gente pode fazer em termos das nossas emoções. Como é que a gente pode aprender a controlar as emoções? Até porque, Rose e Joilson, os espíritos já haviam dito para Kardec que as emoções, as paixões, elas estão muito interligadas. Se elas são dominadas, são controladas, é como um cavalo, né? Um pônei lá. Elas é o cavalo do chucro. Se elas são úteis, ser controladas. Se elas tomam posse do controle do cavaleiro, aí o camarada está perdido. Verdade. Né? Joilson, e em relação à depressão, já falamos um pouco sobre a ansiedade, falamos sobre estresse, agora a depressão é outro mal do século, é isso? A depressão hoje sabemos que é o mal do século e cada vez mais aparecem pessoas com queixa de depressão. E a depressão ela tem dois viés, vamos assim dizer, né? Um é neurológico, a pessoa tem mesmo que procurar um médico, um psiquiatra e tomar o remédio para equilibrar as cargas, vamos chamar assim, né, de cargas energéticas, os neurônios. Químicas, né? Químicas, tem que equilibrar. E a outra é de origem emocional, de origem psicológica. Aí a pessoa também tem que procurar uma terapia, um tratamento, para ela poder sair daquele estado, porque sozinho é muito difícil a pessoa conseguir sair. Contudo, a doutrina espírita nos esclarece que é uma doença do espírito. O espírito, que a pessoa com depressão é um espírito que
não está se adequando, ele não está aceitando aquela situação de vida dele. Ele não está se encaixando na família, né? Mas por quê? Por um problema dele. Ele tem que se educar, né? E para isso, o que se fazer nesse sentido? É procurar ir ao encontro do próximo. Fazer o bem, praticar a caridade, em vez de ficar isolado, porque isso também demonstra um certo egoísmo da pessoa, porque ela fica presa dentro dela mesma, ela tem que ir ao encontro do outro. É isso que ela tem que fazer. Né? E aí sim, porque a nossa alegria, a nossa felicidade, muitos já falaram, que ela consiste em fazermos o outro feliz. Então, a partir do momento que você age no sentido da caridade, do bem-estar do outro, você também vai se preencher. Aquele vazio que você sente acaba. Rose, a gente já ouviu várias vezes, vários especialistas dizerem o seguinte, que as emoções, particularmente as emoções negativas, né, elas, como a raiva, por exemplo, elas causam malefícios na própria área emocional e na área da saúde, inclusive com problemas cardíacos, por exemplo, né? Como resolver isso? Eu perguntaria, temos que tratar de engolir o desaforo e os insucessos, nossos fracassos pessoais, que é comum, ou nós devemos extravasar com quem quer que estejamos, no ambiente que tiver, e pôr para fora, porque assim nós vamos aliviar nossa tensão. Como é que funciona? Olha, não somos especialistas na área, né, das doenças psicológicas, mas o que a doutrina espírita, o que Jesus nos ensinava, não é? Fazermos um esforço para entender o nosso irmão, perdoar 70 vezes, 7 vezes, orar por quem nos persegue e calunia. O que isso significa? Não significa você negar aquilo que te fez mal, nem negar aquilo que você está sentindo. A realidade, em primeiro lugar, tem que ser aceita. Você tem que saber que está com raiva, por que está com raiva. Depois você trabalha esse teu sentimento, essa tua emoção para vencê-la e tornar construtivo aquilo. Fred Laskens, um especialista da Universidade de Stanford na área, ele traçou alguns passos para nós vencermos, né, a nossa raiva, o nosso ódio, o nosso desejo de vingança de alguém. Ele disse que a primeira coisa é reconhecer o que nós sentimos. Depois, ele aconselha, como uma forma de terapia, escolher uma pessoa em que nós confiamos, ou 2 no máximo, e contar uma vez, só para elas, aquilo que nos fizeram para extravasar a raiva. E depois acharmos maneiras de nos aproximarmos daquele que nos causou o mal, isso o cristianismo ensina, se for possível, para trabalharmos essa emoção. Se nós descarregamos o pior de nós no outro, o problema só vai aumentar. As cargas energéticas e espirituais envolvidas, a própria reação do outro, só vão piorar o problema, somadas às nossas energias. Se nós procurarmos entender a outra alma como alguém que está desequilibrado, em sofrimento, por isso nos agrediu, senão não sentiríamos raiva, não é? E tentarmos nos colocar na posição dele, nós teríamos dado algum passo. Não porque ele mereça o perdão, isso não é necessário. Mas porque eu mereço estar em paz. E a pessoa com raiva não tem paz. É uma situação difícil e que nós... Não negar, mas não extravasar no outro, não aumentar o problema. Isso é questão de maturidade, né? Quando a gente fala em maturidade emocional, é exatamente isso que a gente está falando. Agora, Joilson, a gente tem que olhar o outro lado também. Nós estamos falando aqui só das emoções negativas, né? Tem as boas. Tem as boas, né? Por exemplo, a alegria, que é quando sadia, autêntica, legítima, é muito bom. Aí sim a gente pode compartilhar sem problema com os demais, dividir a nossa alegria, né? Vai se somar. Mas eu queria chamar a atenção sobre 2 outras em particular. Uma delas é a euforia, né? Que, ao meu ver, não sei se vocês concordam, de certa forma, que também caracteriza uma espécie de um excesso, fugindo daquela virtude da moderação. Então eu te pergunto se a euforia ela deveria ser evitada, porque é uma coisa assim, muito explosiva, muito momentânea. Tudo na vida tende ao equilíbrio, né? Nós devemos buscar o equilíbrio de tudo. Então, se nos momentos tristes, de dificuldades, a gente deve parar e refletir por que estamos tristes, né? E buscar o equilíbrio,
No momento de euforia, eu entendo também que não deva ser diferente. Por que eu estou tão eufórico? Isso aí também, será que isso aí está trazendo algum benefício? Muitas vezes a pessoa no momento de euforia, ela acaba fazendo papel de ridículo. Porque ela perde a noção das coisas e acaba fazendo papel de ridículo. As pessoas param, ficam observando, acham estranho. Né? Se nós, assim... Mas às vezes no meio da família, nas festas e tal, você acha que quando tem uma comemoração meio excessiva e tal, há essa possibilidade? Será que a pessoa tem que segurar? Como é que... Porque a pessoa diz, pô, mas está, né, comemorando. Ser dominado ou dominar. Essa é a divisória. É o controle que a pessoa tem que ter, buscar. Tem que ter limite, né? Tem que ter o limite, porque senão é o que eu falei, vamos extravasar, aí a pessoa resolve querer beber todas, né, como se diz. Então, vamos beber todas. Aí você sabe qual que é a consequência disso depois, né? Quantos desastres que não acabam causando por causa de um momento desse. E outras pessoas que às vezes não tem nada a ver, né? Exatamente. Então, a gente tem que procurar o controle de tudo. Eu não lembro, assim, de ser encontrar... morno no viver, nem no gozar, né? Você tem que viver, sim. Com alegria mas plena. Com alegria, tá, mas agora... Sem descontrole. Sem descontrole. Gente, por falar em alegria, eu só pediria para vocês serem bem breves agora, porque a gente está quase no finalzinho. E a tristeza? A tristeza é sempre má? Sempre ruim? Porque eu digo assim, Rose, eu vou antecipar... Eu acho que você tem que reconhecer a tristeza e viver, é como luto. É normal. Você tem que enfrentá-la. Você não deve deixar que ela te domine, de novo, né? Tem que entender por que está triste, fazer uma lista dos motivos que te levam à tristeza e em seguida fazer o quê? Uma lista dos motivos para você ser feliz, estar alegre, para contrapor, porque tristeza faz mal para a gente. Nos deixa doentes, atrai energia ruim, desequilibra o nosso corpo. Então, a alegria de Deus, a tristeza é uma reação passageira a um fato ruim. Tem que ser reconhecido, tem que ser enfrentado, tem que ser vivido, mas tem que ser superado para a gente ser feliz. E é diferente da depressão. Os especialistas afirmam isso. Né? A depressão é uma coisa crônica, um sentimento que não passa. A tristeza é normal. O dia você vê, os dias que você levantou perde o pé esquerdo, né? E está um pouquinho mais acabrunhado, não precisa estar gargalhando o tempo todo, sorrindo o tempo todo. Né? Afinal de contas, somos seres humanos, né? Até porque, Rose e Joilson, é difícil no mundo que nós vivemos, e o Livro dos Espíritos também nos alerta sobre isso, que nós não conseguimos ser plenamente felizes aqui. A felicidade é relativa. Como é que a gente vai ser feliz quando a gente olha ao redor de nós e vê tanta infelicidade? Nós não podemos ficar insensíveis, por exemplo, imunes à banalização da violência, por exemplo, à miséria, ao sofrimento do nosso irmão. Por isso que o Evangelho nos diz, para sermos felizes na Terra, só se nós praticarmos o bem, encontrarmos a felicidade em aliviar o sofrimento alheio. Aí a gente consegue ser feliz aqui. E a gente podia emendar aqui, fazer quase 2 programas. Não é possível. Nós temos com alegria? Com alegria, mas sem nos omitirmos diante das dificuldades, inclusive da tristeza, da depressão. Ninguém precisa baixar a cabeça agora por causa disso e ter esses problemas. Temos que aprender, temos que procurar as maneiras, algumas que foram citadas aqui, outras que cada um pode descobrir os seus caminhos, que geralmente é isso. A construção de nós mesmos é obra nossa, ninguém vai resolver os nossos problemas, né? São apenas dicas, possibilidades que a gente pode passar, o especialista, o médico, mas quem vai se construir somos nós mesmos. Bem, nós temos ainda o Espiritismo Responde, e aí na sequência para vocês. Prezados amigos, no quadro O Espiritismo Responde de hoje temos a seguinte questão. Se uma pessoa vem a desencarnar, falecer, né, num momento próximo a uma data festiva, ou numa data festiva, por exemplo, no Ano Novo, pessoa que desencarna nessa data, ou próximo a ela, né, ele vai ficar triste se a família, nos anos seguintes, vier a comemorar essa data? Será que esse espírito vai ficar triste porque a família está comemorando o Ano Novo no dia em que ele desencarnou? Será que esse espírito ficaria triste? Essa é mais uma daquelas questões que vai depender muito da situação em que o espírito se encontra, de como ele vivia a vida, qual que era a compreensão da vida dele. Porém, eu me arrisco a dizer
que ele não vai ficar triste de forma alguma. Porque se ele se dava bem com a família, ele vai mais querer ver a família feliz. E muitas vezes, esses espíritos, eles vêm, eles comparecem a esses momentos, a essas reuniões, e acabam festejando junto com a família, muito embora as pessoas não o veem. Só que existem N casos semelhantes assim, de que no momento daquela fotografia, às vezes aparece lá a imagem da pessoa que já faleceu, que já desencarnou. Então, se ele é uma pessoa que se dava bem com a família, isso aí é mais coisa de nós encarnados. O espírito, quando ele desencarna, ele passa a ter uma compreensão maior a respeito da vida e ele não se apega tanto a essas, digamos assim, a esses detalhes, essas coisas que podem ser até pequenas. Já, se ele era um espírito, uma pessoa que não se dava bem com a família, ele não vai estar nem aí. Ele não vai nem, para ele tanto faz, se a família está comemorando, se não está comemorando, ele não vai querer nem estar ali, porque agora ele já sabe que ele é um ser liberto e ele vai buscar a festividade dele em outro local, com outras pessoas, ele não vai querer. Né? Então, por isso que eu me arrisco a dizer que, seja ele, se desse bem com a família ou não, ele não vai ficar triste de forma alguma. Continuem as suas comemorações, continuem festejando, reunindo a família. É claro que para aqueles que ficam, existe sim um pesar, uma tristeza, porque a presença às vezes era uma pessoa alegre, que animava nesses momentos, que estava sempre ali, né, brincando com um, brincando com o outro, né, e essa lembrança vai trazer uma certa tristeza assim para aqueles que ficam. Agora, imagine você ia querer que tua família parasse de festejar o Natal ou o Ano Novo, por exemplo? Eu acredito que não. Eu acredito que você vai querer mais que a tua família continue confraternizando, continue celebrando as festas, né? Porque assim é uma forma deles também tem que seguir a vida deles, cada um tem que seguir a sua vida e continuar na mesma alegria de sempre. É assim que nós devemos pensar. Então, de forma alguma, fazer a sua prece sim para aquele que já desencarnou, porque ele vai receber com alegria da mesma forma, e continuar a sua festa, a sua confraternização, a sua alegria, seja qual data for. Nós vemos que algumas pessoas, no momento, quando é um filho principalmente, né, que desencarna antes, né, dos pais, os pais param de fazer as suas festas, param de reunir a família, como se aquele fosse o único filho, a única filha, né, dele, e os demais não merecem o carinho, não merecem a festividade. Temos que ter essa reflexão também. Continuar, sim, celebrando essas datas festivas, com alegria da mesma forma que, com certeza, ele do outro lado também estará alegre, celebrando e festejando com todos. Continuem mandando as suas questões para o quadro O Espiritismo Responde, no e-mail que aparece aqui embaixo, e nos próximos programas elas serão respondidas. Muita paz a todos. Você que é distribuidor ou administra uma livraria espírita, não pode deixar de conhecer os livros da editora O Clarim de Matão, São Paulo. Mais de 200 títulos à sua disposição, como Chico, Diálogos e Recordações, de Carlos Alberto Costa. Episódios marcantes da vida missionária do médium mineiro, fatos inéditos e notícias de suas vidas passadas. Pedidos pelo e-mail oclarim@oclarim.com.br, o telefone 16 33 82 10 66, ou ainda pelo Clube do Livro Espírita de Curitiba, adepr@adepr.org.br.